Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis, estamos aqui de novo com mais uma rodada de entrevistas aqui na Rádio VTM. E hoje, especialmente falando para mim, acho que para muitos também que podem estar assistindo, pode ser um momento especial, mas para mim também é muito especial, porque toda vez que algum mestre meu, algum professor, alguém que me orientou nessa trajetória de teatro vem aqui, é sempre uma alegria, então, por favor, recebam com muito carinho Eric Coco. Tudo bem, Eric? Eu falei certo Oi, seu nome, né? Nathan. Falou, tá certinho. Ah, tá O bom. problema é escrever, não falar. O problema é escrever. Aham. Escrever aqui é que é o problema. Tudo bem, Nathan? Como é que você Tudo tá? ótimo, Eric. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Como eu falei, é uma alegria para mim enorme estar te recebendo aqui. Eu gosto muito de você, tenho um carinho imenso e acho que vai ser uma conversa bem legal. Ah, sim, espera. Eu que agradeço o convite. Fiquei bem feliz com o convite, com o que vocês proporcionam, que vocês trabalham e tudo mais. Então, fiquei bem feliz aí de estar participando. Estou feliz de estar participando aqui com vocês nesse projeto. Beleza, gente, hoje a gente vai conversar com o Eric. Eu espero que vocês gostem bastante. Eric, como a gente costuma aqui de fazer de início, né, para entendermos quem é você, para o pessoal entender quem é você, eu sempre faço a mesma pergunta. Como é Tá. que você começou a se envolver com arte, a entender que, tipo, ok, eu acho que isso é legal, não sei o que é, mas eu gostei, quero experimentar, quero ver o que mais isso pode me oferecer. Muitas pessoas daqui sempre começaram a se envolver com teatro, né? Mas não necessariamente todo mundo começa com teatro. Começou com música, ou foi desenhando em casa. Não sei, como é que foi que começou para você? Cara, pra mim sempre foi lá na época de escola. Uhum. Foi quando eu me descobri ali nessa parte da arte. Eu tenho umas amigas que a gente tem amizade de mais de 15 anos e elas sempre falam que eu era o ator ali da turma na hora de, por exemplo, pedir mais prazo de trabalho para o professor, para a Aham. professora. Falavam que eu fazia um drama e sempre me botava ali na frente para fazer. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de falar em público, de mostrar um pouco de quem eu sou, como que eu sou e tudo mais. Então, ali, na época de escola mesmo, eu já fui me descobrindo nessa parte de ser dado, né? Vamos dizer assim. Aham. E aí, no terceiro ano do ensino médio, antes disso, até eu entrei num curso de espanhol que tinha lá na escola, e sempre tinha apresentação de final de ano. E eu sempre ia para essa parte de, não, vamos fazer teatro, vamos fazer teatro. Então, a primeira peça que eu fiz de teatro mesmo foi em espanhol. Caraca. Como foi, nossa, assim, era duplamente difícil, né? Era a Oh. primeira peça fazendo e a gente ainda tinha que fazer em espanhol. Então, eu lembro até hoje que eu sempre fui um pouquinho cheio, né? Então, Aham. o papel que me deram era do Diego Maradona, então, na época e tudo mais. Então, a gente acabou fazendo e tudo mais. E ali eu já, acho que com as influências dos colegas, dos amigos e tudo mais, acabei pegando gosto por aquilo. Aí em 2012 eu já tinha saído, já tinha terminado a faculdade, fiz faculdade de rádio e TV, então sempre tentando seguir ali a linha da arte, né? Sim. Ali em 2012, um amigo meu virou para mim um dia e falou assim: Ah, eu tenho duas propostas para te fazer. A primeira é: vamos lá na Paulista tomar um café com um X pessoal? Aí eu fiz: Ah, não tô afim, não quero sair com aquelas pessoas. Aí ele Uhum. fez, tá bom. A segunda proposta tipo, isso era uma quinta-feira. Segunda proposta é, no sábado vai ter uma palestra de teatro. Vamos fazer teatro comigo? Eu fiz, vamos. Sabe, despretensiosamente e tudo mais. Aham. Foi quando eu acabei parando na escola, que várias pessoas que já passaram aqui pelo IVTM já foram. Então, parei Aham. lá no ETA, ouvi toda a palestra e tudo mais. E ali acabei seguindo esse rumo aí da arte e tudo mais. Então, desde lá, não paro mais. Já são 10 anos aí brincando, no bom sentido, de fazer teatro, né? Então, foi lá em 2012 mesmo que eu descobri. Não, é isso mesmo que eu quero. Vou estudar, vou trabalhar, vou fazer isso acontecer. E aí foi. Caraca, que incrível. Eu sabia que você era formado, mas não sabia que era rádio e TV em específico. Eu sou radialista, tenho DRT e tudo mais. Que maneiro! Mas você já tentou, nunca pensou em tentar seguir um pouco para essa área de radialista? Já eu trabalhei 2 anos numa produtora de vídeo. Uhum. A gente
enfim, eu trabalhava como entrei lá como assistente de produtor, depois virei produtor e tudo mais. Mas sabe quando você tá ali no lugar, pelo menos aquele momento ali, você olha e você fala, putz, não é isso, não é isso. Eu tinha uma outra pretensão, tinha uma outra ideia. Na época de fazer faculdade, eu fiquei muito entre cinema e rádio e TV. E Uhum. aí o bolso falou mais alto, né? Cinema sempre foi muito caro, É. e aí acabei entrando no rádio e TV, e foi onde eu fiquei, mas eu gosto muito dessa questão da televisão, do rádio e tudo mais, mas eu aprendi que o ao vivo é o melhor, sabe? Por mais que essa nossa entrevista ela seja gravada e tudo mais, possa passar por edição, essas coisas assim, para mim, essa troca que a gente está tendo aqui ao vivo hoje, nessa gravação, está sendo muito bom. Vai ser muito legal, porque a gente vai falar de coisas que a gente não vai repetir do mesmo jeito. A gente, né, pelo menos a gente aqui. Mas a gente vai ver essa entrevista lá no YouTube, todas as vezes que a gente for assistir vai estar igual. Nunca vai estar diferente, nunca vai estar com uma energia diferente, com fala diferente, essas coisas assim. Então, por mais que eu ame série, filmes e tudo mais, para mim o ao vivo, você ir no teatro e assistir aquela peça 50 mil vezes, e as 50 mil vezes ser uma diferente da outra, é o que conta para mim. Então, quando eu fui pro Rádio TV, participei da produtora lá, fiz vários programas, várias entrevistas como produtor, eu senti que aquilo não era para mim. E aí eu fui seguindo para outros rumos. Foi quando eu acabei entrando no ETA e acabei seguindo aí até hoje. Ah, que legal, que legal. E acho que é bem interessante a gente tocar nesse ponto ainda mais do ETA, porque aqui em relação à rádio a gente teve poucas chances de conversar com pessoas que se formaram definitivamente pelo ETA. Como é que foi esse processo seu de módulo 5? Você lembra como foi? Se foi muito caótico? Nossa, O que é que foi isso? Nathan, insano. E eu espero que você passe por isso o quanto antes. Mas Aham. assim, é um processo muito especial. Muito especial. Por mais caótico, todos os processos, seja dentro do ETA, fora do ETA, tudo que a gente tem a oportunidade de aprender e que seja caótico, a gente aprende com o caos. A gente aprende a ser resiliente, a gente aprende mesmo caindo, a gente levantar, Uhum. sabe? E dentro do processo do ETA, no meu M5, a gente começou ali, a primeira reunião que a gente fez, porque hoje as coisas mudaram, né? Depois de 6 anos que eu me formei, algumas coisas mudaram. Uhum. Mas a gente começou o processo, tinha umas 25 pessoas por aí, vamos deixar esse número, mas era acima de 20 pessoas. Na primeira reunião presencial ali, com todo mundo, quem quer fazer M5, vamos lá. Das pessoas que estavam comigo, eu só tinha contato desde do meu M2 com uma pessoa só. Então a gente foi M2, M3, M4, monólogo, tudo junto, só Uhum. eu e ela, que é a Maria, a gente chegou lá no módulo 5 juntos. Terminamos o módulo 5 em 4 pessoas. Então, assim, de Nossa. 25, 21 foram embora e só sobraram 4. Só que foi um processo de se duvidar, mais de um ano. Eu lembro que a gente ficou em processo um ano, mas aí tem as apresentações e tudo mais. Uhum. O diretor foi o Daniel Fernandes, e aí, na época, a gente chegou a começar a levar propostas. Então, a gente queria fazer um texto autoral. A gente não queria pegar nada pronto e adaptar e reconstruir, enfim. A gente queria fazer uma coisa nossa. Então, com base nisso, a gente foi definindo algumas coisas. Então, a gente quer fazer um texto próprio, a gente quer fazer uma comédia, a gente quer fazer isso. Então, as pessoas foram saindo, porque não era aquilo que elas estavam a fim de fazer. Então, Certo. quando você está num processo e sai alguém, você tem que moldar tudo de novo, você tem que remodelar tudo aquilo de novo. Então, a gente foi passando por isso várias e várias e várias e várias e várias vezes. Chegou Uhum. num determinado momento, ficamos em 5 e achamos que dali até o fim ia acontecer. Aí a gente, para levantar recursos, essas coisas assim, a gente precisou fazer uma peça extra ali para a gente poder, enfim, não só vender rifa, não só fazer as coisas assim, mas a gente queria ganhar dinheiro com arte mesmo. Então, durante essa peça, teve mais uma pessoa que saiu.
por diferenças artísticas e tudo mais. A gente fala diferenças artísticas para ser bonitinho, mas quando a gente está num processo, a gente sabe que deu problema, deu briga, e Sim. foi isso. Aí essa pessoa acabou saindo e ficamos em 4. Dessas 4 pessoas, a gente moveu um mundo assim para a gente poder fazer acontecer e a gente conseguiu. Na época, o Daniel havia comentado com a gente que a gente tinha que levantar uma verba de R$ 5.000 e aí era esse valor que a gente ia colocar na peça, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente foi vender brigadeiro, nossa, toda a fila de peça a gente estava lá vendendo brigadeiro, vendendo não, pedindo patrocínio, que a gente não vende brigadeiro, a gente pedia patrocínio para as pessoas apoiarem a nossa peça, para a gente botar ela em cartaz. E a gente já estava 5 anos dentro do ETA para fazer acontecer. Então a gente, naquele momento, não que esse seja o discurso, mas naquele momento a gente queria finalizar, sabe? Terminar aquele processo para a gente andar com as próprias pernas e tudo mais. Aí a gente acabou colocando a peça em cartaz, foi o Pais, Mães, Filhos, etc., uma comédia sobre a família, e foi, assim, sensacional. Acho que não é da sua época ainda, né? Você não chegou a assistir essa peça. É uma das peças que eu encontro o Daniel, encontro a Maria, a gente fica dando fala da peça e a gente se racha de rir, porque era, literalmente, a peça ela era 80% comédia e 20% drama. Mas era uma peça que você ia se identificar, qualquer pessoa ia se identificar com alguma situação. A gente estava falando de família, independente de que tipo de família fosse, você ia se identificar com alguma situação. E aí a gente acabou ficando em temporada, 3 meses e tudo mais, e depois acabamos encerrando o processo, a gente passou, e aí naquela época a gente ainda tentou, enquanto companhia informação, como a gente não era estruturado enquanto companhia, a gente se conheceu mais no módulo 5, algumas diferenças artísticas também aconteceram durante a finalização do ETA e infelizmente a companhia acabou se desfazendo e cada um seguiu seu rumo. Então foi mais ou menos isso que rolou nesse módulo 5. Que doideira, gente, que doideira. Mas é complicado mesmo, essa relação de diferenças artísticas, vamos dizer dessa forma, que realmente porque não é fácil você encontrar pessoas que você vai ter uma super liga. Exato. Não dá, gente, não é sempre que isso acontece. Pode ser que aconteça, aí vai ser legal para vocês, positivo, pode começar a rolar outros projetos e não. É que às vezes as pessoas estão... Desculpa até te cortar. É que às vezes as pessoas estão em sintonias diferentes, né? Você tem uma vida, eu tenho uma, e cada um tem a sua. E às vezes as diferenças começam naquela questão de vamos ensaiar? Vamos. Aonde? Não sei. Vamos em tal lugar. Esse lugar eu não posso, é muito longe. Qual horário? Tal horário. Eu não posso. Esse horário eu não posso no outro. Então, às vezes, se você não abre mão de algumas coisas, acaba não rolando. E uma coisa que eu falo hoje muito para os meus alunos teatro é dor. Aí interprete como você quiser. Seja abrir mão de estar com a família para ensaiar, abrir mão de descansar para apresentar uma peça. Então, que tipo de dor é o teatro? O que vai te atingir para que cause uma dor em você, para você poder fazer acontecer? Porque a gente, na minha visão, a gente não faz teatro para nós, a gente faz teatro para os outros, né? A gente faz teatro para a plateia, para sempre levar uma mensagem. Então, é uma coisa que eu jogo muito para os meus alunos hoje, é isso. E aí, na época, a gente não tinha essa visão, né? De que a gente tinha que abrir mão de muitas coisas e tudo mais, e acabou que a gente estava em sintonia diferente e não rolando. Mas tá tudo bem, né? A amizade continua. Continua mesmo. Porque é até engraçado você falando nisso, que esses dias eu tava conversando com a Rainá. Uhum. Que é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. A gente conversando e tal, aí a gente falando sobre o projeto, né? Eu falei assim, beleza, como é que a gente vai seguir? Vamos tentar fazer uma coisa, sei lá. Aí, no meio dessa conversa, eu falei, mano, engraçado, né? Porque nesses últimos tempos, tinha um período de pandemia, mas nesses últimos tempos, desde que eu entrei no ETA, eu convivi com você mais tempo do que eu convivi com a minha família. Porque eu entrei no ETA, eu tava no ensino médio, no último ano de ensino médio.
eu já não via minha família no período de semana. Aí final de semana que era para mim ver eles, eu tava com ela, no ETA, estudando e fazendo tudo acontecer. E acho que, como é que a Ana fala? Que tem situações que a gente precisa se provar para ver se realmente é o nosso ofício, né? Exato, exatamente. Se você tá disposto a sacrificar esses momentos de lazer com família, com amigos, que você vai estar lá ensaiando, seja lá onde for que você esteja ensaiando, aí você vai apresentar, aí você acabou de apresentar, você vai falar, vamos sair? Não dá, tô cansado, não tenho fôlego para fazer isso. Então, Por isso que eu jogo essa frase, teatro é dor. Independente da dor que seja você estar em cena e cair de uma cadeira, é dor, você está vivendo aquilo. Ou você está deixando de ver a família, é dor, é um tipo de dor. Então, eu não sei como é para as outras pessoas quando estão começando isso. Inicialmente para mim foi difícil abdicar desses momentos, ainda mais eu que sou uma pessoa que era muito caseira em relação a estar em família e amigos, vamos reunir em casa, vamos fazer isso o quê? Sim. Aí depois que eu deixei, falei assim, não dá, eu vou ensaiar. Inicialmente foi difícil, mas hoje eu entendo, sabe? Não me incomoda mais falar, gente, foi mal. Tenho teatro, fui, beleza? Sim. Beijo, abraço, a gente se vê numa próxima. Mas para quem não está disposto a começar a abdicar de coisas para poder se entregar mais, para fazer um projeto acontecer... Você sabe que hoje eu não vejo tanto isso dando aula, por incrível que pareça, com os meus alunos eu não vejo isso, mas um pouco mais lá atrás, a gente tinha até camiseta escrito, não posso ter ensaio, sabe? A gente abria mão de muitas coisas. Hoje, principalmente pós-pandemia, eu acho que as pessoas ainda estão começando a voltar, começando a entender um pouco mais essa questão de se entregar para a arte e tudo mais, mas hoje ainda tá em passos calmos ainda, sabe? Tá bem devagar, tá engatinhando. Sim. Mas na nossa época era bem isso. Poxa, você já passou por um processo comigo lá, um monólogo, você sabe, não tinha como, tem que ensaiar, tem que fazer acontecer, então é bem complicado. Sim. Já vou chegar nesse monólogo aí, mas antes deixa eu perguntar. E depois que você acabou o processo de módulo 5 e tudo mais, o que você falou? O que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? Você foi fazer mais projetos de trabalho? Ou você entrou nesse lance de dar aula? Que eu ainda quero entender como é que foi que aconteceu isso. O que você foi fazer? Tá. E aí, para isso, a gente precisa voltar um pouquinho, tá? Durante o meu processo de monólogo enquanto aluno, eu tive uma experiência maravilhosa com uma das minhas mentoras, que foi a Carol Cefali, ela que me deu aula. E lá eu entendi. Para mim, o monólogo ele é muito divisor de águas. Muito. Você chega ali, dentro do ETA, você passa pelo módulo 1, módulo 2, 3, 4, e aí você chega no monólogo, você se vê sozinho, entre grandes aspas, você fala, putz, é isso que eu quero para minha vida? Então, por isso que eu acho que é um grande divisor de águas. E lá, para mim, foi muito isso. Eu gosto muito de estar no palco, muito, 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 muito mesmo. Em contrapartida, depois do meu monólogo, eu acabei tendo a oportunidade de fazer alguns estágios com a Carol, em processos diversos de monólogos de outras pessoas. Então, eu ficava assistenciando ela ali nos processos de monólogo. Aí, nessa época, fui convidado para fazer o Primo Basílio lá no ETA, que era um projeto com os professores. Você chegou a ver esse? Não? Sua peça em Primo Basílio é as coisas que eu mais escutei desde que eu entrei no ETA, e eu insisto para todo mundo, toda vez que eu vou lá, eu falo, Daniel, quando vai voltar o Primo Basílio? Quando? Ele fala, um dia a gente vai ver. Ela, não, Daniel, quero datas. O Primo Basílio Rodney, ele participou. Depois eu tenho até uma fofoca para falar, que aí eu vou falar aqui para vocês. O Rodney participou do Primo Basílio, então eram alguns professores e algumas pessoas que viriam a ser professores, mas pessoas já mais experientes dentro do ETA. Então eu me senti muito, muito feliz e muito honrado em participar desse projeto. E aí eu estava fazendo estágio, estava fazendo o Primo Basílio, e aí eu estava fazendo uma peça infantil no Ruth Escobar, junto com a Jaqueline, né, a Jaque Nunes,
E a gente tava, enfim, tava uma loucura. E eu sempre trabalhei naquele trabalho convencional, das 8 às 18, sempre. Então eu me desdobrava para fazer tudo isso. E aí, na época que eu fui fazendo estágio um atrás do outro, eu acho que eu fiquei em estágio ali uns 2 anos. 2 anos acompanhando ali a Carol, trabalhando em projetos. Aí teve um momento que ela acreditou bastante em mim e falou, não, pode dirigir, vai dirigindo sozinho, eu vou aqui acompanhando, vou te dando toques e tudo mais, sempre como mentor e tudo mais. E aí chegou um momento que eu encerrei o módulo 5, ainda fazendo estágio, e aí eu já tive 2 mentores ali gigantescos para mim, que foi o Daniel e a Carol. Então, sempre me incentivando, sempre falando o que estava certo, o que estava errado e me ajudando. E aí chegou um momento em que eu cheguei no ETA um dia, eu ia estagiar com a Carol numa turma, e aí os dois me pegaram para conversar. E aí falaram, olha, acho que tá na hora. Eu fiz, na hora do quê? Acho que tá na hora de você começar a pegar algumas turmas. Tipo, pegar a turma de monólogo. Aí eu já arregalei o olho, falei, meu Deus, mas como é que eu faço? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eles falaram, a gente vai ficar aqui de prontidão para você, a gente vai te assistenciando. Você sai dessa posição de assistente e passa a ter a posição de diretor. Na época eu já tinha tirado DRT, então já estava tudo certo, para não dar nenhum problema. E aí, foi. Aí eu peguei minha primeira turma. Logo, minha primeira turma foi uma das, por incrível que pareça, uma das maiores turmas que eu já tive até hoje de monólogo. Foi a minha primeira turma. Então, tinha 12 pessoas. Porque monólogo é sempre mais compacto e tudo mais. 12 pessoas, e a gente fez um trabalho chamado 12 Dias em Sodoma. Não tem nada a ver com 120 dias, todo mundo confunde com 120 dias, mas não, é 12 Dias de Sodoma, que é a história de um serial killer que, enfim, é até pesado, mas matava criança, enfim, só isso que você saber. E aí acabei tendo essa oportunidade e essa troca com todos os alunos. Foi muito importante. No primeiro dia, o Daniel, ele foi lá na sala, ele me apresentou como professor e todo mundo teve essa troca, sabe? Essa receptividade. Então foi muito bom, foi muito interessante, assim, todo o processo. Eu estudei feito um louco, estudo até hoje, mas naquele primeiro eu estudei para que eu não deixasse faltar informação, porque o processo de monólogo como eu disse, é um divisor de águas para mim, então eu acredito que para muitas pessoas também seja, então eu queria entregar o máximo de conteúdo possível. E acabei entrando aí nesse ramo de professor de monólogo, e fiquei. Hoje já fazem 6 anos que eu dou aula de monólogo. Se a gente contar aí, no mínimo, 2 processos por ano, a gente já está falando de 12 monólogos que eu já dirigi por baixo. E no meio do caminho, acabei me especializando, acabei tendo mais oportunidades dentro do ETA. Então, acabei assumindo o módulo 1, acabei assumindo recentemente, no ano passado, as turmas de teatro musical, só a parte de montagem, porque eu não canto. Então, acabei assumindo essa responsabilidade. E fora isso, acabei fazendo cursos, né? Aí a gente vai fazendo cursos para a gente se especializar, trabalhar e tudo mais, para sempre agregando conhecimento. Porque quando a gente para de estudar, a gente estaciona. Então, o mundo, ele evolui, né? Então, as informações, elas evoluem. Então, a gente sempre precisa estar buscando novos aprendizados. E foi assim que eu cheguei a dar aula. Caraca! Não, é impressionante, impressionante mesmo. E eu lembro que quando eu entrei no ETA, né, foi em 2017, acho que foi uma das últimas vezes que estava tendo essa parada de... Estágio, né? De estágio. Eu lembro que eu estava no módulo 2, que a Samantha estava fazendo estágio para o Fábio Montinho. Aí ela falou assim, não, porque tem esse esquema de estágio, isso aqui. Ela falou assim, caraca, uma vez já era de eu poder fazer estágio também. Eu não fiz, isso que mais me chateia. Eu não fiz estágio com ninguém. Eu falei, cara, eu quero muito fazer estágio, sei lá,
quero fazer com a Ana, eu conheci o Rodney e falei, quero fazer com o Rodney também, mas também gostaria de fazer com o Fábio e não rolou estágio, mas tudo bem. Eu fiz só com... Eu fiz com duas Carol. Eu fiz com a Carol Cefali e com a Carol Angrisani. Eu tive uma oportunidade de fazer um estágio com a Angrisani no módulo 2, que para mim é depois do monólogo, com certeza, é um dos melhores módulos ali, porque ali a gente pega... uma peça por semana que a gente tinha que montar, tudo mais, então é bem desafiador. Então eu tive essa oportunidade de fazer 2 estágios. Só que com a Carol Angrisani eu fiz um semestre só, depois parei e fiquei aí focado, porque para mim o monólogo é muito especial. É muito especial. É você com o ator, com a atriz ali, é você e a pessoa que tá ali na sua frente, e aí você vai desenvolvendo aquela pessoa, você vai trabalhando as emoções, as intenções. Então isso é muito especial. E aí foi quando... Enfim. Tô aí até hoje. Mas eu pego pra mim de experiência, de quando eu entrei no ETO, módulo 2 é aquele... Eita, peraí, agora... Calma, acho que se eu quero mesmo fazer valer, eu tenho que passar dessa etapa. Aí você chega no monólogo e você fala, lá atrás foi minha aprovação querendo ser ator. Agora eu vou ter que provar que eu aprendi alguma coisa e fazer valer. Porque não é brincadeira, gente, fazer um monólogo não é brincadeira. Ainda mais ficar 50 minutos ali, 1 hora em cena é puxado. Eu acho que o mais impressionante mesmo do monólogo, alguém pensa assim, mas a quantidade de texto... Não, às vezes o lance não é nem a quantidade de texto que você tem. Você pode estar falando muita coisa ou pouquíssima. Mas é você segurar a atenção do pessoal por tanto tempo de fazer aquilo que você está falando ser interessante. Sim. Para você ter noção, todo mundo se preocupa, né, com essa questão de quantidade de texto e tudo mais. Esse meu primeiro monólogo que eu falei para você, que foi o 12 dias, ele tinha, acho que 10 páginas. Nem isso, tinha até menos, 7, por aí. O que a gente está trabalhando hoje, que estreia agora em julho, ele tem 26 páginas. Então, assim, e o tempo é o mesmo, o tempo de peça é o mesmo. É isso que você está falando, é segurar a atenção, são pausas, são reflexões, são intenções que a gente tem que dar, que não importa se são 2 páginas, 30 páginas, o que importa é você entregar um conteúdo decente, um conteúdo bom e com uma atuação muito boa. Essa é a ideia. Porque eu lembro que quando a gente montou o meu, né, que foi o Enlace, que a parada que eu lembro que no meio do texto, assim, ele vinha com aquela carga dramática da ideia da despedida do casamento, né, de você terminar e tudo mais, ali foi a parte que mais me pegou, que eu fiquei assim, como a gente vai jogar a peça lá pra baixo e trazer essa virada de novo pra cima com tudo de novo. Eu falei assim, não sei se eu tenho a capacidade de fazer isso. Eu tenho a capacidade de decorar. Vamos lá, pra decorar eu me garanto. Mas pra segurar tudo isso e fazer essa brincadeira de jogar pra lá e vai pra lá e vai pra cá e todo mundo tá assim, ó. Atento, né? Então, todo mundo fica lá na expectativa, querendo saber o que vai acontecer, para que rumo vai levar, principalmente o Enlace, a gente dava umas voltas, a gente tentava fazer umas coisas ali para depois chegar no ápice ali da peça. Foi sofrido, hein, aquele ápice da peça. Nossa, que ideia, enfim. Até lembrar do vestido e tudo mais. Enfim, acho que esse é um texto que eu gostaria de fazer de novo, sabe? Legal. Eu tava até conversando com a Rainá, que tem um texto que eu fiz com aquele mesmo período que eu fiz com a Nathalie, que eu adaptei o texto, eu montei, eu estendi ele esses tempos agora. Vocês fizeram pro Sarau, né? Acho que era... Sarau. Quanto tempo de peça ali? Então, quando a gente fez na primeira vez, ele deu 25 minutos. Era rapidinho. Pra meia hora. Aí eu dei uma estendida nele, aí eu fiz ele de novo no RUT, num processo que eu tava tendo de iluminação. Aí, pra conclusão do processo de iluminação, eles queriam um texto pro pessoal poder fazer a iluminação. Aí eu remontei ele com a Torlai, Amanda Torlai. Legal. Aí nele deu 35 minutos. Eu falei, eu queria ele um pouquinho maior, aí eu reescrevi ele pra poder fazer. Aí nesse eu fiquei, nossa, acho que eu gostaria de fazer o Enlace de novo. Não sei se eu mesmo pego pra eu me atuar, alguém dirige, ou se eu quero dirigir alguém pra fazer isso acontecer, mas é um texto que eu gostaria de ver de novo. É legal. Sabe? É um texto bem bacana. E voltando aqui pro processo aqui. Bora. Aí
como é que é para você lidar com... Porque no período que eu, por exemplo, a gente fez o enlace, a gente estava com 3 textos diferentes. Tinha um enlace, aí tinha outra turma que estava com mais um dia, o nome? Mais um dia e o que tempo são esses? E o que tempo são esses? São textos diferentes, com propostas totalmente diferentes, e você estava lidando com eles ao mesmo tempo. Como é que é para trabalhar a criatividade para 3 situações diferentes, totalmente diferentes? Cara, é muito desafiador. Não vou falar que é difícil, é desafiador. Coaching aqui, né? A gente tem que abolir ou não, a gente tem que abolir essas palavras negativas. Então, foi muito desafiador. Eram exatamente 3 propostas diferentes, 3 ideias, uma nada a ver com a outra. A gente tinha um enlace que a gente estava falando de aceitação, de amor próprio, de casamento. Aí a gente tinha o que tempos são esses que a gente estava fazendo um apanhado. Era um texto totalmente político, era um apanhado de textos do Brecht. Se eu não me engano, eram 4 textos do Brecht. E a gente tinha mais um dia, que era do Beckett, que na verdade é a peça Dias Felizes, né? Foi insano, porque a gente trabalha muito com o que vocês entregam, né? Vocês, alunos e tudo mais. Então, se o aluno não entrega, a gente tem que tirar do fundo do baú qualquer ideia que seja para fazer acontecer. O bom é que o espaço de uma aula para outra era grande. Então, vocês, se eu não me engano, era sábado ou domingo, por aí. Outra turma era de terça-noite, outra turma era de quinta, por aí. Então, por exemplo, vocês no domingo, no sábado eu passava o dia inteiro pensando em vocês. Na segunda-feira eu passava o dia inteiro pensando... Então, são coisas que a gente vai... a gente que está vendo de fora, dirigindo e tudo mais, a gente tem já essa malícia de tem algumas marcações que já são mais fixas, né? Principalmente aí a gente começa a trabalhar com o espaço que a gente tem. Então, falando lá do próprio ETA, já há algum tempo lá dando aula. Então, a gente já sabe que são 3 focos, a gente tem um contra, tem uma luz ali atrás, tem a plateia, tem essas coisas assim. Então, a gente já tem algumas coisas moldadas. Então, isso ajuda bastante. Só que no meio desse processo, dessas 3 peças, eu me desafiei a fazer uma coisa doida. Eu tirei o Dias Feliz, lá mais um dia, a gente não fez a peça no palco, a gente transportou a peça para a plateia. Então, nisso, eu acabei me desafiando mais a pensar em coisas novas, em possibilidades novas, para criar uma coisa muito, muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar com estética. Um enlace é um dos monólogos mais lindos que eu já dirigi. Tipo, de beleza, assim, sabe? Toda a questão dos pisca-pisca em cascata, o véu, os mimos, o espelhinho do enlace. Eu tenho até hoje. Eu também, tá aqui guardado. Que eu não tô em casa, senão eu traria aqui para mostrar, mas eu tenho até hoje. Então, o enlace ele foi muito bonito, esteticamente falando. O texto era muito bom, mas a estética dele era muito boa, era maravilhosa. O Dias Felizes, né, mais um dia, ele também era interessante, porque ele levava ali para um lugar mais desconfortável, porque a peça se passava num deserto, então a gente lotou ali de areia. Nossa, se arrependimento matasse... Olha, eu não usaria areia. Não, eu acho que só pegando de ponto, que eu acho que o mais desafiador também, além da areia, gente, que era muita areia, eu lembro quando eu assisti, era o tonelzão lá. Foi esse, né, que era do tonelzão? Era. Isso, Nathan, foi... que aquilo foi um castigo para os alunos. Gente, assim, a gente tem um trabalho para fazer. E aí o aluno não joga com a gente. Então vamos supor aqui o Nathan. Tô lá, Nathan, vamos lá, se mexe. Tem produção, tem texto para decorar, tem um monte de coisa. No monólogo apesar de você estar sozinho em cena, tem toda a parte de produção por trás, tem um monte de coisa. E no Dias Felizes, no Mais Um Dia, eu tô falando Dias Felizes Mais Um Dia porque a peça se chama, né, original Dias Felizes, e Mais Um Dia foi o que a gente adaptou.
Era uma turma grande também. Era uma turma grande que, sabe, demorava para entregar e tudo mais. E eu falando, gente, eu preciso de cenário, me tragam proposta, me tragam ideias de cenário. Chegou um momento que não dá mais. Não dá. As apresentações estão chegando e tudo mais. Aí, um dia eu deitado, eu fiz assim, poxa, e se a gente tivesse barris, né? Os tonéis ali de... aquele de, sabe, radioativo, essas coisas assim, você que viu, mas para o pessoal que não viu, era barril, aqueles que mostra no filme, como se fosse de lixo radioativo e tudo mais. Eu fiz assim, eu quero isso. Aí eu cheguei em aula e falei assim, olha, o cenário é esse, são 11, se não me engano, 11 ou 12 barris, e eu quero que vocês tragam. Ah, mas qual que é o significado? Eu olhei pra cara deles e falei assim, eu vou achar um significado depois. O significado agora não importa. Eu quero isso pro cenário. Eu cheguei e falei exatamente com essas palavras. Dane-se o porquê, mas eu quero isso. E aí eles levaram, e aí a gente conseguiu colocar em cena e tudo mais, e aí o castigo vem agora. Porque a peça, ela tinha ali 1h10, 1h15, tinha gente que fazia até 1h20, e ela era muito arrastada, a peça é muito arrastada. Texto atrás de texto, atrás de texto, atrás de texto, a Winnie não para de falar 1 minuto. Aí eu fiz, legal, vai cada um ficar dentro de um barril. A peça inteira vai cada um ficar dentro de um barril. Ah, mas por quê? O porquê eu explico depois. Vai cada um ficar dentro do barril e o outro vai dar o texto. E aí eles ficavam de castigo. Então as aulas têm duração de 4 horas. Então eles ficavam ali 4 horas dentro de barril enquanto o pessoal ficava passando. Foi castigo. Mas respondendo a sua pergunta, porque eu vi que vai cair aqui o zoom aqui agora, mas respondendo a sua pergunta, é desafiador esse processo de estar dando aula para várias turmas ao mesmo tempo, pensando em cenário, em texto, essas coisas assim, em marcações, mas vai muito dos alunos. O que eles fornecem para a gente é um material que a gente consegue trabalhar. A gente tem ideias, a gente tem coisas, mas a gente precisa muito dessa troca. Aí você tem esse processo todo de monólogo, que você faz, ainda desenvolve. Mas essa nova etapa agora, com dirigir o musical, né? De você fazer essa criação. Porque agora você tá também com... Não sei se tá fazendo outro, se fez outro, mas tá com o Rock Horror para estrear, não é? Isso, a gente vai estrear agora em julho. Até agora, no ano passado, quando a gente começou esse projeto do musical, a primeira turma foi Rent, a gente fez Rent. Aí a segunda, aí vieram as outras, que foi Os Últimos 5 Anos, A Família Addams e Mamma Mia. Então já foram 4 turmas, quatro musicais. Uhum. E agora vem o Rock Horror para ser o 5º, agora em julho. Eu acho que seguindo muito a vibe do monólogo, a gente trabalha muito com aquilo que a gente recebe, né? Mas o processo do teatro musical, eu entrei na parte de montagem, né? Na parte de direção geral e tudo mais. Então, aquilo que eu falei no começo, eu não entendo de técnicas vocais, então eu não parto por essa linha, mas eu sempre assisti muito musical, eu sempre gostei muito de musical. Muita gente reclama falando que musical não é teatro, mas na minha humilde opinião, é tão teatro quanto os outros. Enfim, qualquer peça que a gente leva que traga algum ensinamento, traga divertimento, cultura para as pessoas é teatro, mas para mim teatro musical é pior ainda, é mais desafiador ainda, porque você tem que dançar, cantar e atuar, tudo isso na mesma peça. E a gente tem conseguido fazer uns trabalhos bem bacanas. Então, na parte vocal, o pessoal tem um semestre de aula vocal, né, de consciência vocal, e aí eles já vêm, para mim, um pouquinho mais preparados e a gente decide a peça, vamos lá, vamos montar, e a gente vai atrás de roteiro, a gente vai atrás de sonoplastia, né, os instrumentais e tudo mais, e aí a gente começa a montar o projeto. Quando eu comecei o teatro musical, foi a minha primeira peça com mais de uma pessoa em palco. Olha que insano, Verdade, dirigindo.
Assim, já tinha dirigido nos módulos quando eu era aluno e tudo mais. A gente se ajuda, né? A gente se dirige quando a gente tá passando pelos módulos. Mas o teatro musical foi minha primeira experiência no palco, porque durante a pandemia eu tive aulas de módulo um. Então, módulo um a gente coloca todo mundo no palco e faz, só que foi durante a pandemia. Então, foi feito online, esses módulos 1. Então, eu ainda não tinha tido a oportunidade de dirigir mais de uma pessoa no palco. E aí, começou com o Ranch. Então, no Ranch, a gente fez acontecer. Tem uma coisa que eu odeio, e aí, com todas as minhas forças, que é o elenco todo em cena. Sabe, você conhece o palco do ETA? O palco do ETA, ele é estreito, ele é mais um corredor. Só que você coloca todo mundo em cena, é muita gente pra dançar, pra cantar, não sei o que, não sei o que lá. E eu odeio cena que tem todo mundo em cena. E aí foi bem complexo, assim, pra mim, esse primeiro projeto, porque trazendo para um português chucro, mas me descabaçou, sabe? Essa questão de ter mais uma pessoa no palco. Eu sempre fui muito de trabalhar o ator, a atriz, trabalhar a pessoa ali, só eu e ela, a gente fazendo as coisas ali. Eram 6 anos já dirigindo só monólogo, só monólogo, só monólogo. E aí veio esse choque cultural para mim, onde eu tive que... Não tive que, né? Me deram a oportunidade de dirigir um teatro musical. E aí foi insano, foi incrível, assim. A gente começou com o Range, que foi a primeira turma, assim, experimentar, pra gente experimentar como que ia ser e tudo mais. Isso foi no primeiro semestre do ano passado. Chegou no segundo semestre, eu já peguei 3 de uma vez. 3 teatro musical de uma vez. E era assim, 3 teatro musical e mais módulo 1. Então foi... uma questão de malabarismo ali para equilibrar todos os pratos, deixar tudo certo. E a gente teve resultados muito satisfatórios, muitos. Foi muito legal a troca, toda a ajuda, todo mundo que tinha a oportunidade de ajudar, ajudou. Seja lá na iluminação, então a Carol Soares, a Carol Dourado, a Jaque, a Bruna, enfim, são pessoas que acabaram jogando muito comigo, me ajudando bastante na questão de fazer a iluminação, me dando alguns toques, algumas dicas, sendo esse suporte mesmo, o próprio Daniel, a Lara, enfim, toda a equipe do ETA acabou me ajudando muito nisso para que a gente conseguisse entregar resultados muito legais, e a gente conseguiu. No Adams, Família Adams, a gente mandou fazer painéis, era um cenário assim... grandioso até pro ETA, e aí eu lembro até hoje que o Daniel virou para mim no final, ele fez assim: poxa, se com os recursos que a gente tem você conseguiu fazer isso, imagina se a gente tivesse mais recursos. Aí ele virou para mim e falou assim: tá até parecendo montagem profissional. Eu fiz: poxa, era isso que eu queria mesmo, era isso que eu queria. E aí a gente veio depois com Mamma Mia, era acho que 14 pessoas em cena dançando. Nossa. Sabe? O pessoal criava coreografia, a gente aprovava, e era eles dançando, fazendo, sabe, um trabalho muito bonito, muito legal. Aí veio os últimos 5 anos com uma estética também bem bacana, eram 4 pessoas só, mas a gente conseguiu entregar um resultado bem legal. Então foi isso, acabei me aventurando nessa oportunidade de dirigir mais de uma pessoa em cena, às vezes 15, 20, mas tá rolando. Agora no próximo semestre a gente vai ter 4 montagens de musical, e segundo semestre é sempre menor, então a gente tem que se desdobrar e fazer acontecer. A gente não pode perder qualidade. A qualidade ela tem que até aumentar. E é uma coisa que eu encho o saco de todo mundo, é que eu sou muito exigente. Você sabe disso. Eu exijo muito das pessoas para que elas entregam coisas boas. Não é porque é meu nome que está ali na direção. Não é por causa disso. É porque se chegou até ali, vai entregar um trabalho decente, um trabalho bom e com motivação, com tudo certo. Então foi muito bacana. Só que o teatro musical, existe um grande porém. São pessoas que, em sua maioria, nunca fizeram teatro na vida. Sabe? Tem gente que foi fazer teatro musical, foi fazer a oficina, porque é uma oficina.
né? Então, a oficina de teatro musical, e eu ali dentro do limite, eu exijo cenário, eu exijo figurino, eu exijo um monte de coisa para a gente entregar um trabalho decente. E aí são pessoas que não, às vezes não teve contato com teatro, tem gente que nem vai fazer teatro musical, mas nunca assistiu um musical. São culturas diferentes que a gente tem que saber lidar ali. Então isso está sendo um grande aprendizado. E tenho certeza que lá para frente, todas as turmas, cada uma traz um aprendizado diferente. Claro, e eu até imagino e já queria perguntar para você, né? Porque você ficou 6 anos dirigindo uma única pessoa e ela já vinha com um conhecimento prévio sobre atuação, já trabalhou, fez, vamos lá, contando aqui, no ETA você faz em torno de 5 4 peças módulos. até chegar a você, né? Pelo menos. Faz pelo menos 5 peças até chegar em você. E como é você lidar com uma pessoa que já está com esse nível, aí depois você vai pegar um teatro musical que alguns já sabem, já entende mais ou menos a teoria de como é atuar, outros não sabem de nada, e aí você lidar com numa turma você lida com uma pessoa, na outra você lida com 20. Como é para você, diretor, lidar com isso? Que você fala assim, ok, vou sentar aqui e estudar para entender como vou lidar com esse pessoal. Primeiro, a gente tem que entender que isso eu me coloco e coloco todos os professores que eu conheço e tudo mais, coloco nesse lugar. A gente tem que entender que as pessoas estão ali para estudar, que elas vão errar, que elas vão acertar e que ninguém é perfeito. Ponto, a gente começa aí. A gente começa a parafusar aquela pessoa, né? A gente começa a apertar aquela pessoa. Então faz assim, aí a gente vai mostrando como é que faz. Porque não adianta nada a gente falar e não saber fazer, né? Então, você sabe disso, eu joguei bastante isso com vocês lá, eu falava, gente, eu me lembro até hoje de uma cena lá do Enlace que eu falava, não, vocês têm que olhar lá pra foto e cantando, andando até ela nesse sentimento e tudo mais. Então você tem que saber daquilo que você está falando, você não pode simplesmente jogar de qualquer maneira, sei lá, faz uma pirueta aí, faz sei lá, um salto X. E a pessoa fala assim, eu não consigo. Aí você fala, consegue. Aí a pessoa fala, eu não consigo. Aí você vai lá e não sabe mostrar como que faz isso, que credibilidade você tem? Sabe? Como que você vai ensinar aquela pessoa? Então a gente, nós que estamos ali na frente, explicando, mostrando, dando aula, a gente tem que saber aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente quer. Então, é muito legal quando a gente joga isso para as pessoas e elas vão amadurecendo durante o processo, porque é tudo isso, é tudo um processo. A gente não começa quando a gente vai subir uma escada, a gente já não começa no 5º degrau. A gente sobe o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Então, a gente precisa ir subindo, a gente precisa ir crescendo e evoluindo. Então, tendo isso em mente, é quando a gente consegue jogar com as pessoas. A gente consegue entender na apresentação dela, que a primeira apresentação que a gente faz dentro do curso, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? De onde você veio? Como que você é? A gente já consegue entender como que aquela pessoa é, como que ela se porta. A gente vai analisando isso. E aí, através das dificuldades que a gente vai identificando durante o processo, a gente vai modelando e moldando e trazendo dentro do limite para aquele processo a qualidade que ela tem. E aí outros processos, outras coisas, ela vai evoluindo e vai trabalhando aquilo. Essa é a ideia. Entendi. E na relação para você como diretor e educador, né, no âmbito de escola, você já parou em algum momento e fala assim, poxa, eu gostaria de ver esse espetáculo ir adiante, ou essa apresentação ir adiante, ou eu gostaria de dirigir um espetáculo que não seja no âmbito de vamos ensinar, mas vamos fazer valer, de rodar, não sei. Já, é porque assim, como a gente está em escola, a gente não precisa se preocupar com essas questões de direitos autorais e tudo mais, porque a gente está ali usando aquilo não para ganho próprio, a gente está ali utilizando aquilo para ensinar, né, para explicar e tudo mais. Todas as minhas peças, monólogo e tudo mais, os musicais, eu tenho essa vontade de, não, vamos fazer de novo, vamos fazer acontecer, não sei o que lá. E aí a gente já teve algumas oportunidades, né?
Como, por exemplo, o Mamma Mia, que a gente estreou em março. Eles fizeram 3 apresentações, depois eles ganharam, dentro de uns combinados lá com o ETA, ganharam uma temporada dentro da escola para fazer acontecer, sabe? Então ali já foram mais 4 apresentações. Então já foi uma temporada ali em abril e tudo mais. E foi muito bom, porque eles, enquanto aluno, se aprimoraram, enquanto cantores, atores e tudo mais, eles foram se aprimorando e já viram como que é estar em temporada com uma peça. A gente já... O 12 Dias, que foi o meu primeiro monólogo, ele já foi apresentado umas 5 vezes depois do ETA, e fora do ETA também. E aí eles sempre me procuram, você pode dirigir de novo, só ver como é que estão as coisas e tudo mais, e vamos lá, vamos fazer acontecer. Aí, nessa questão dos 12 dias, foi conversado com o autor, foi pago o valor que é de direito dele e tudo mais, e aí eles fizeram a reapresentação e tudo mais. Tem monólogos que eu adoraria fazer de novo, o Enlace é um deles. Tem um que fica muito na minha cabeça, porque foi eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu pensei muito fora da caixa e deu muito certo, que foi o Cartas a Madame Satã. Eu não sei se você chegou a ver, se foi antes de você, eu não lembro. Perdido um pouco na linha do tempo. Mas esse a gente fez chover no palco. Tipo, a gente conseguiu fazer chover lá no palco. E foi assim, foi sensacional, foi incrível. E é um monólogo que já foi apresentado outras vezes também, mas é um que hoje você fala assim pra mim, vamos montar? Vamos. Bora fazer acontecer, sabe? O meu próprio texto lá do módulo 5, tenho muita vontade de colocar no palco de novo, porque funcionou muito. Óbvio, hoje em dia a gente vê, isso foi há uns 8 anos atrás. Então, algumas piadas que a gente fazia 8 anos atrás não funcionam hoje em dia. Tipo, acaba caindo num lugar que não é tão interessante. Mas eu acho que se a gente passasse por uma adaptação, por mínima que seja, para a gente botar ele de novo no palco, ia ser incrível. Era uma peça que eram 4 atores em cena, se trocando ali em cena mesmo e fazendo personagens. Então, era muito gratificante. Então, tem várias coisas que eu olho e falo assim, poxa, daria pra gente fazer de novo, Só que cai naquela história do como hoje a gente tá, né? Como a gente tá hoje. Abarrotado de coisa pra fazer, sabe? Um milhão de coisas. Então, a gente não teria tempo de fazer um processo de novo. O texto teria que estar decorado em 2 dias, a gente teria, sabe? As coisas teriam que ser muito rápidas. Mas a vontade é o que não falta. Fazem 6 anos que eu não piso no palco como ator. 6 anos. Eu tive a oportunidade recente de voltar a pisar no palco, mas eu acabei precisando sair do processo por conta das aulas, porque, de novo, eu trabalho, né? Tenho o trabalhinho convencional, eu tenho 2 trabalhos, o teatro e o convencional, né? E para mim os 2 têm a mesma importância e tudo mais. Então, eu trabalho das 8 às 18, dou aula à noite, ou de final de semana. Então, eu estava muito sem tempo para ensaiar, muito sem tempo para criar personagens assim, e acabei precisando sair, infelizmente. Mas a vontade de pisar no palco como ator é gigante. Eu não sei como eu ficaria 6 anos sem pisar no palco. Que aí vai entrar até na minha próxima pergunta até. Porque nesse período de pandemia foi uma loucura. Em todos os aspectos possíveis. Foi uma loucura. Está sendo ainda, né? Porque agora a gente está chegando entrando nessa etapa do pós. Não é bem pós, porque a coisa está rolando ainda, mas tipo, a maior tensão já baixou. E como é que foi para você? Até de forma profissionalmente falando, né? Que você deu aula online. Como é que foi essa doideira toda? Eu tive que reaprender a dar aula. Porque uma coisa é você estar olho no olho, é você propor um exercício, você fazer as pessoas fazerem aquele exercício, você vai lá, corrige e pronto. Mas eu tive que reaprender a dar aula. Só faltava subir na mesa e dançar de tanta coisa nova que a gente inventou.
Aham. Durante a pandemia surgiu a oportunidade de eu fazer uma apresentação de uma peça. Eu peguei o Dias Felizes, peguei duas atrizes que haviam feito o monólogo, e aí propus para elas, falei assim, o que vocês acham da gente, assim, só jogando ideia, o que vocês acham da gente reapresentar num formato online, onde as duas fazem a mesma personagem, obviamente, e aí eu entro com a direção, obviamente, mas como um dos personagens, porque no Dias Felizes, do Beckett, tem a Winnie, que é a personagem principal, e tem o Willy, que é o marido dela. E aí, no monólogo, a gente cortou o Willy e deixou só o Winnie. Aí eu fiz, e se a gente incluir e eu fizesse o Willy e vocês duas a Winnie? Cara, se arrependimento matasse... Mentira, brincadeiras à parte. Foi muito insano, assim, foi muito legal. A gente veio com essa ideia de que teatro online funciona e realmente funciona. Você fez peça online, você sabe disso, funciona. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas a gente está entregando conteúdo, a gente está entregando cultura, a gente está entregando informação. E aí a gente fez essa peça, a gente fez pelo Zoom, tipo, se você assiste hoje a peça, as coisas deram tão certas, porque quando a gente entra no Zoom, mais de uma pessoa, se um desliga a câmera e liga de novo, ele não vai estar naquele mesmo quadradinho. Antes ele estava aqui, depois ele joga para cá, depois para cá, e assim vai. As olhadas, tava cada um em sua casa, né? E a gente fez, de fato, transmissão ao vivo, tudo mais, não foi nada gravado. Elas ficavam olhando uma para outra como se elas estivessem no mesmo cômodo. Foi incrível, assim, deu muito certo. E aí a gente teve essa oportunidade. Então, a experiência do digital foi muito insano, foi muito legal. Faria de novo? Não. Se eu pudesse optar e falar assim, você quer dar aula presencial ou online? Presencial. Não importa a hora que seja, presencial. Porque no online essa troca fica mais difícil. Por mais que a gente esteja trocando, a gente esteja conversando aqui eu e você, é um bate-papo, né? Eu não estou te passando um ensinamento de aula, seguindo lá um cronograma de aulas e tudo mais. Poxa, para eu te dirigir, ou para você me entregar um exercício, o pessoal tinha que gravar e me mandar. Só que aí a gente ia contar muito com a honestidade dos alunos, né? Porque eu viro para você e falo assim, você já passou pelo módulo 1 lá do ETA, o monólogo da Virgem Louca. Aí eu falo assim, gente, vocês têm que me entregar o monólogo da Virgem Louca. Pode me mandar gravado. Aí o pessoal gravava e me mandava. Só que vinha tudo muito bonitinho, sem erro de fala, sabe, sem erro de... Então o pessoal gravava e regravava, gravava e regravava. E foi o jeito que a gente conseguiu. Então a gente ficava caçando pelo em ovo para poder dar ensinamentos e falar, não, ó, assim tá errado, faz assado e tudo mais. Então, eu tive que pegar a minha experiência lá do audiovisual, lá do rádio e TV, e transportar para as minhas aulas. Então, foi desafiador pra caramba. Imagina. Mas foi legal, foi legal. Foi. Pra gente aqui foi bem super legal também montar o Arraial da Boa Preguiça. Agora ele vai entrar no formato palco. Se tudo der certo, vai dar certo. Já tá dando. Em julho. Mas é bem interessante esse modo de trabalhar, de fazer a coisa acontecer. Eu tava até conversando com o Daniel no domingo, não, ontem foi quarta, né? Tava conversando com o Daniel na quarta-feira sobre esse formato novo de fazer teste, né? De fazer os videotestes, né? De você vai, grava em casa e manda. Que eu acho que, de uma certa forma, é bom em relação de transporte, da pessoa, ela tá na casa dela, consegue estar mais tranquila para poder entregar o melhor que ela pode passar, mas aí entra nesse contraponto que eu também concordo muito em relação à aula. Eu acho que em relação a trabalho, de você se preparar para poder entregar um trabalho para o audiovisual é uma coisa, mas acho que quando você está em aula de teatro, ele exige de você estar ali presente. Exato, aquele nervosismo, aquela adrenalina, sabe? Aquela coisa do aqui e agora. Por isso que eu falo que você pode ver a mesma peça 50 mil vezes. Vai ser diferente uma da outra, porque tem o aqui e agora.
A luz pode pifar, e você tem que se desdobrar para fazer aquilo acontecer. Então aqui agora é muito especial. Muito, 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 muito. E, gente, neste pensamento de aqui e agora, de se desdobrar, de se reinventar, de entender como você pode ser funcional como artista, vamos encerrando essa conversa aqui. Eric, não sei se Já? agradecer, Eric. Já! Porque senão fica muito longo e ninguém assiste. Esse é o problema. Porque é muito engraçado até comentar com você, porque a nossa primeira conversa, primeiríssima, acho que tinha 20 minutos, 20 a 30 minutos. Hoje, acho que é a nossa conversa mais longa, tem aqui na rádio, acho que deu 1h30. Nossa. Acho que a gente triplicou o período, porque é muito legal que tá esse movimento, essa conversa, esse bate-papo que tá acontecendo. Se dependesse, eu ficaria aqui muito tempo com você falando de mais coisas, de outras coisas e tal, mas vai ficar para outro momento, que eu espero que a gente volte, que a gente fale sobre mais coisas diferentes. Tá bom, dá tempo de eu contar aquela fofoca que eu falei do Rodney? Conta! Rapidinho. Conta. Estávamos no Primo Basílio, é uma coisa que, nossa, eu levei tanta bronca dele, porque na época eu ainda estava em posição de aluno. Estávamos no Primo Basílio, e ele fazia o marido da Luísa. Eu esqueci o nome do personagem agora. E aí tem um determinado momento da peça que ele recebe uma carta, e nessa carta há informações de que a mulher dele está traindo ele com o Primo Basílio. Então ele fica transtornado e tudo mais. Sempre que entregava a carta era eu, e a carta nunca tinha nada escrito. Nada. Fofoca dos bastidores. Aí ele pegava essa carta, ia pra boca de cena, abria a carta, fazia a atuação dele lá e ficava revoltado. Numa vez, eu, muito inocente e burro, escrevi na carta assim, bem grande: "Você é corno". Entreguei a carta para ele. Ele foi, abriu a carta, fechou, fez a cena e tudo mais, e ele saía de cena. Quando ele chegou no camarim, ele me xingou. Ele falou assim: eu quase ri, é uma cena dramática, eu quase ri em cena. E ele ficou bravo de verdade. Hoje eu entendo. Na época eu fiquei, não, mas tipo, não tem nada a ver, porque a gente zoava muito, né? Aí hoje eu entendo, mas o Rodney ficou bravo. Rodney, se você estiver assistindo isso, me desculpa, já te pedi desculpa várias vezes, mas me desculpa, te amo. Era isso. Eu também. Acho que esse seria o problema maior, porque se eu tô concentrado, eu tô muito concentrado, mas se eu dou um flash desse na cara eu acho que eu teria... Escreva lá, você é corno, aí você faz... Porra! Foi foda. Mas foi bom. Bom tempo. Eu vou voltar a falar de novo, fica aqui no manifesto. Eu não vejo a hora do Primo Basílio voltar. Daniel, quando eu te encontrar, eu vou te cobrar de novo. Rodney, você está vendo? Eu vou te cobrar também. Eu quero ver essa peça. Bora fazer acontecer. Eu preciso ver. E, gente, se vocês gostaram da conversa, pode nos encontrar aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook com IVTM Teatro Multifuncional. Estamos aqui abertos para trocar experiências com você, trocar ideia, enfim. Vamos conversar, porque conversar é sempre bom e a arte é melhor ainda. Mas se tiver alguma dúvida, pode me procurar também com @NathanAssis no Instagram e no Facebook, mas eu recomendo no Instagram, que eu sou mais acessível para essas coisas. E você, Eric? Como a gente descobre as suas montagens, os seus trabalhos? Exclusivamente no Instagram, não mexo mais em outras redes sociais. Se quiser ver tudo que a gente tá montando, @ococoeric, e aí você me encontra lá no Instagram. Beleza. Aí, rapidinho, deixa aqui pra gente, que logo essa conversa vai entrar. O que é que tá pra estrear seu, que você tá dirigindo? Então, não vai dar tempo de assistir o módulo 1, que estreia já na semana que vem, mas a gente tem aí o Rock Horror Show, que é um musical, que vai ser no dia 24, 29 e 30 de julho. Contra o cartaz no meu Instagram. E também a gente está com um monólogo do Distúrbia, que é baseado na série Euforia, que vai estrear ali dia 17 de julho. Perfeito. Gente, vai estar tudo aí anotadinho para vocês na descrição, vai ter link, vai ter tudo lá para vocês encontrarem, mas vão buscar saber e vão ao teatro. Super importante. Espero encontrá-los numa próxima. Um beijo e até...